Salve, salve investidores. Vamos bater um papo sobre o mercado financeiro, enfim, o que rolou nessa semana. Tenho muita informação para vocês, né? Então, vamos começar falando sobre o contrato futuro, né? A posição dos estrangeiros na semana. Tem um dado bacana aqui para trazer para vocês. Então, vamos lá. No Infut, o estrangeiro ficou com saldo positivo, né? O Infut ele sai do 141.615, fecha a semana no 146.650 no 450 e com o estrangeiro com 12 bilhões na ponta compradora, 12 bilhões na ponta compradora e o local com 14 bilhões na ponta vendedora. Então esse é o saldo do estrangeiro e local no Infut. Dá uma olhada no Doleta. O Dolfut, o saldo é negativo para ambos, né? Então, o estrangeiro vendido em 2 bilhões 372 milhões e o local vendido em 2 bilhões 280 milhões. E o dólar sai dos 5,48 para os 5,42, queda no dólar com o estrangeiro local vendendo. Então, de olho nesse fluxo, enfim. Tem um outro dado interessante aqui para vocês também. Vamos dar uma olhada nas maiores compras da Bolsa de Valores. Antes disso, eu queria falar um pouco do nosso projeto, que envolve as maiores compras na Bolsa de Valores. Enfim, nós temos um relatório semanal para os membros. Esse relatório é atualizado toda semana, com o fluxo de compra dos big players nas ações do índice Bovespa, ações do índice Small Caps, BDRs e também os fundos imobiliários. Então, um estudo que abrange mais de 900 empresas do nosso radar. Enfim, onde esse fluxo é constante, né? E esse estudo ele é semanal. Por que ele é semanal? Ele tem uma abordagem mais para investimentos de médio e longo prazo, né? Então ele acaba auxiliando os investidores na sua análise, né? Se a sua ação que você está investindo está com fluxo de compra, de venda, enfim, acaba complementando a análise de vocês, né? Um estudo interessante que nós temos feito e eu estou trazendo aqui para o canal, para os inscritos, enfim, para os membros, né? Esse estudo com as maiores compras da Bolsa de Valores. Então é um relatório em PDF, um relatório simples, de fácil entendimento, onde vai ter o fluxo semanal, mensal e o fluxo anual. E eu vou analisar junto com vocês as maiores compras do mês, né? Então vou mostrar para vocês o que está rolando nesse mês por parte dos big players, né? E a gente vai analisar junto o que está acontecendo com essas ações, se elas estão caindo, subindo, enfim. E é uma abordagem interessante, né? Porque muitas vezes o fluxo ele está da seguinte maneira: ele pode ter a ação subindo com o fluxo de compra, a ação vem a ação com o fluxo de venda e ela caindo, e também o contrário, né? A ação subindo com o fluxo de venda e a ação também caindo com o fluxo de compra, né? Então acaba sendo interessante a gente olhar esse fluxo, não só a variação percentual do ativo. Então, sem muita enrolação, vou trazer aqui para vocês as maiores compras do mês, né? E a gente vai analisar junto, né? Aqui eu fiz a listagem das 5 mais, né? Então, as 5 maiores compras das ações que compõem o fundo imobiliário, 5 maiores compras das BDRs, as 5 maiores compras do Ibovespa e as 5 maiores compras das ações que compõem o índice Small Caps. Então é um estudo interessante, a gente vai analisar junto, né? Então vamos lá, a ação que mais teve compra nesse mês dos fundos imobiliários, KNIP11, uma alta de 0,75 no mês, e a maior compra, seguido de ALZR11, uma queda de 0,18, HGBS11, uma queda de 1,33, PORD11, uma alta de 0,88 e XPML11, uma alta de 0,83. Agora vamos dar uma olhada nas BDRs. Então as BDRs, a ação que mais teve compra, NVDC34, NVIDIA, uma queda aí no mês de 0,81, interessante.
Vamos dar uma olhada aqui, eu vou passar um dado interessante, só um instante, pessoal. Eu vou analisar também, junto com vocês, como que está o dólar no mês e o Ibovespa. Interessante a gente analisar a performance desses ativos, né? Então, por exemplo, o Ibovespa no mês, ele está tendo uma variação negativa, né? Uma queda de 1,94. Vamos dar uma olhada no dólar, do FUT. Então, o Ibov 1,94 no mês, né? Até anotar aqui, 1,94 o Ibov. E o dólar, doleta, uma alta de 1,22. Então o Ibov uma queda e o doleta uma alta, né? E agora sim eu vou voltar para o estudo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. NVDC 34, né? Uma queda de 0,81. C1MG 34, uma alta de 7,59. AMZO 34, uma alta de 0,03, está estável, nem caiu nem subiu muito. SCHW34, essa empresa que eu não conheço, 0,18 de alta. A TSLA 34, que é a Tesla, uma queda de 1,58. Agora vamos dar uma olhada nas ações que compõem o índice Ibovespa, né? Então o Ibov, a ação que mais teve compra no mês, interessante, hein? VBBR3, e ela no mês está tendo uma queda de 4,67, seguido de Usim 5, que está tendo uma alta de 14,65, Vale 3, uma alta de 4,55, BBDC 4, uma alta de 0,05 e GGBR 4, uma alta de 8,36. Então, no mês que o Ibov está tendo uma queda de 1,94, essas ações aqui foram as que mais tiveram compra. Dessas 5 maiores compras, o VBBR3, né, a única que teve uma queda, né, indo em contramão ao Ibovespa, né? Então ela está tendo uma queda de 4,67, porém recebeu a maior compra, né? Então é interessante a gente olhar essa abordagem do fluxo do nosso estudo que nós temos, o estudo de mercado, né, em relação às maiores compras da bolsa, por essa ótica. Que interessante. Então a VBBR3 ela está caindo, mas ela cai com o fluxo de compra dos big players. Então interessante. Continuando, então vamos lá, small caps agora. Então os i5 ela está tendo uma maior compra, né, dos big players, mas small cap que mais recebeu fluxo de compra. E a rentabilidade do mês de 14,65, né? Bem mais do que a rentabilidade do Ibovespa, né? Ibov em queda, enfim, o dólar também, uma alta aí do dólar de 1% no mês, e essa aqui rendendo 14% no mês, né? Quase o que a renda fixa paga no ano. Ela rendeu no mês aqui, então interessante também. SRNA3, uma alta de 0,97. HBSA3, uma alta de 17,26. Agora essa aqui, gente. CBAV3, uma alta de 41% no mês, né? Já pensou você fazer 41%, 100 mil reais? Estaria com 41 mil reais de rentabilidade, né? Interessantíssimo. E Siri 3, uma queda de 6,31. Então interessante também. Siri em queda e o fluxo de compra, né? Então vamos dar uma olhada em média quanto que rendeu essas 5 maiores compras, né? As ações dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, os FIIs, 0,19 de alta, em média. Agora, as BDRs, 1,08 de alta. E o dólar, 1,22, né? Então, ela ficando também positiva, igualmente está acontecendo com o dólar. A rentabilidade das compras do Ibovespa, 4,59 em média, né? O Ibovespa em queda, essas 5 maiores compras das ações do Ibov, 4,59. Então muita gente propaga o caos, né? Então o Ibovespa em queda, muitas ações que compõem o índice também passam por essa queda junto com o índice.
E aí o pessoal começa a propagar o caos, né? Notícia ruim, Ibov em queda, e aqui tá. Dá para ganhar dinheiro na bolsa também com a bolsa em queda, né, pessoal? Olha que interessante essa análise. Então, continuando, em média, as BDRs tiveram performance bem superior, né? Então, normalmente quando o Ibovespa está em queda, as BDRs elas têm uma performance melhor, né? Então, inclusive acaba recebendo até mais fluxo, né, de compra, isso também é visível no nosso estudo, enfim. E em média essas ações elas renderam 13,68, né? Interessante. Então, o Ibov, uma queda de 1,94 no mês. E, em média, essas ações aí rendendo 19%, né? Essas 20 maiores compras da Bolsa de Valores, né? Uma rentabilidade superior ao Ibovespa e superior ao dólar também, né? O dólar no mês está tendo uma alta de 1,22 e todas essas ações em médias aí tiveram uma performance superior a do Ibov e do dólar também, né? E 70% dessas ações elas tiveram altas, né? Então a maioria aqui são 14 ações, né, que está tendo alta e 6 ações apenas que está tendo uma baixa no mês, né? Então interessante, pessoal. Então, se vocês gostaram desse estudo, dessa análise e deseja se tornar membro, é só acessar o nosso site. Enfim, acesse o www.fsbinvestimentos.com.br. Na Guia Mais, seja assinante. E aqui você vai receber o nosso relatório semanalmente, né? Então é um relatório que vem com toda essa análise desses dados, enfim. Lembrando, né, fazer um disclaimer, em nenhum momento nós recomendamos compra e vendas de ativos financeiros, né? O intuito aqui é um estudo de caráter até científico, né, para analisar, né, com a metodologia de estudos, né? Então nós analisamos os dados e informamos os nossos membros sobre esse fluxo, né, para ajudar a nossa comunidade a ter um espectro maior, uma amplitude maior de suas análises, né? Não só olhar os gráficos, a rentabilidade, né? Ter uma informação também. Então, democratizar a informação, né? Esse é o intuito do nosso projeto. E em forma de dados, né? Então, o nosso canal e o nosso projeto ele visa analisar o mercado financeiro sob a ótica dos dados. E esse é o nosso estudo das maiores compras da Bolsa de Valores, pessoal. Então é isso, esse é um pouco do nosso estudo. Aqui nós tivemos hoje a análise do fluxo, né, o saldo dos big players nos contratos futuros, do Infut e do Allfut na semana, e também as maiores compras da Bolsa de Valores no mês. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.